Glória a Deus. Convido a igreja para ficar de pé em reverência a Deus nesta noite. Estou feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor. Pelo nosso irmão Nilton também, agradecer a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Agora ele fez inveja a mim, sabe por quê? Porque ele falou tão bem, que no meu começo, quando falava tão bem assim como ele falava, para chegar um tempo para ficar tão confortável, se ele está nervoso eu não percebi. Mas para chegar um tempo que você fica confortável, leva tempo. Então, hoje, graças a Deus, eu estou bem confortável quando venho trazer a palavra de Deus, não fico nervoso. E se tiver nervoso, se eu tiver um nervosismo controlado, graças a Deus pela tua vida. A gente vê que esse rapaz é um rapaz batalhador. E é esse que Deus chama para o ministério, que Deus abençoa. Que Deus quer fazer grandes coisas na vida dele, porque ele está lutando, insistindo. E Deus quer isso de mim e de você, insistir. E Deus gosta de pessoas que insistem, jovens que estão lutando, mesmo na fraqueza, mas a gente está aqui na casa do Senhor. Tem certas coisas que eu não posso falar para vocês jovens, são coisas minhas, mas futuramente eu posso falar isso mais tarde para vocês. Mas a nossa vida é assim. Quando a gente quer parar de existir, pensa em Deus, Ele te dá força e você continua a tua caminhada, e quem te ouvir, ele vai se fortalecer, ele vai ver que você é um exemplo. Como é que pode um rapaz ali? Ele continuou, então eu posso. Então seja um espelho na tua casa, seja um espelho na tua família, no teu trabalho, na igreja, que outras pessoas, elas também estão se espelhando em você, e Deus irá trabalhar na vida delas, assim como está trabalhando na tua. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, maravilhoso Senhor, nesta noite, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nos trazer cada um que está aqui, Senhor, na tua santa casa. É uma casa de oração. E nesse momento, abençoa cada homem, mulher, casal, cada moça, rapaz que está aqui, Senhor, que veio te agradecer, que estava te louvando, que nesse momento, Pai, manda a tua resposta, recebe nossas orações, cumpre as tuas promessas, acalma o nosso coração, nos dá entendimento, sabedoria, que a tua igreja venha crescer, venha se edificar, Senhor, venha se aperfeiçoar todos os dias, Senhor. Mas uma coisa para isso funcionar, Senhor, é que nós precisamos ter experiências contigo. Nós precisamos ter uma provação contigo, Senhor, porque é no momento de prova, no momento de luta, que a igreja irá aprender, que a igreja, Senhor Deus, a fé vai ser mais avivada, Senhor, e este homem, esta mulher, Senhor, com certeza estará aprendendo e crescendo mais e mais na tua presença. Sobre nós vem o teu Santo Espírito e fica conosco, Senhor, fazendo morada em nossas vidas. Fica conosco e nos ajude, Senhor, nesta caminhada que é tão difícil, mas o bom é que teu Espírito Santo, ele nos conforta, ele nos traz a paz, a paciência, a força que nós precisamos. Pai amado, eu te louvo e te agradeço por tudo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Glória a Deus, amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada do Senhor, a espada do crente, a palavra, abre ela, por favor, na primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 4 por diante, que diz a palavra de Deus assim, versículo 4: Então saiu do arraial dos filisteus
um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Amém. Eu citei uma armadura que um homem Golias, um homem gigante, usava. Então esse Golias para a gente hoje é uma representação do nosso ou dos nossos, mas é claro que são dos nossos inimigos. Eu acabei de ler que o gigante chamado Golias, que iria enfrentar um jovem pequeno chamado Davi, ele veio muito bem preparado para lutar. Um homem que veio com escudo, com lança, vinha até com outro rapaz como seu escudeiro. Então a gente percebe que Golias não estava para brincadeira. Assim é o nosso inimigo. Ele não está para brincadeira. Ele parece teu amigo. Ele parece pessoa de bem, mas não é. É o inimigo. E o inimigo aqui de Davi, Golias, ele vem muito preparado. Ele vem com todas as suas armaduras pronto para atacar. Ele queria entrar em guerra. Ele queria sim, desejava entrar em combate. O inimigo de nossas almas, ele sempre almeja e tenta entrar em combate conosco. Por isso que a gente até hoje sofre guerras espirituais tremendas, porque o inimigo ele vem muito preparado. E o que chama a minha atenção é o modo que ele age, a estratégia que o inimigo faz. Ele intimida a gente, ele vem como um grande para que a gente venha a recuar. Então o que é que eu quero passar para você hoje aqui? Você não deve olhar o tamanho do teu gigante, você não deve olhar a dificuldade que ele está te imprensando, te colocando. Não olhe para isso. Eu sei que é difícil, eu tenho os meus gigantes, alguns já derrubei, outros estão aí, mas eu vou derrubar no nome de Jesus, porque essa luta não se vence assim tão fácil como a gente pensa. Será que tem coisas que você não venceu ainda e é crente? Eu tenho coisas assim que falta eu vencer e ainda não venci, mas no tempo certo eu irei vencer, porque também eu quero agradecer isso. Está entendendo? Então são gigantes que atrapalham a nossa caminhada, mas mesmo assim Deus está conosco. Muitas vezes o gigante, para ele ser vencido, é preciso somente a gente tomar uma atitude para esse gigante cair. Às vezes não é nem Deus que vai fazer isso, é você. Veja onde eu quero que você chegue no meu raciocínio. Por exemplo, quando você sente o desejo de orar, quem colocou esse desejo em você? Alguém me responde? O Espírito Santo colocou o desejo de orar. Deus fez a sua parte, colocou o desejo. E eu estou aqui, sinto o desejo de orar. Senhor, eu queria tanto ter o temor de orar, mas eu orei, só senti o desejo. Deus já deu a gasolina, o gás. E eu não oro, então passa dia, passa noite, passa noite. Vai chegar um tempo que eu não vou mais estar orando. O inimigo, ele está perto de mim.
Ele vai fazer de tudo, usar suas lanças, suas armadilhas para impedir que eu ore. Mas Deus não falou comigo primeiro, não colocou desejo, porque eu não obedeci. Esse gigante, eu mesmo poderia vencer na oração. Deus já colocou o desejo, Deus já fez a parte dele. Então o gigante agora é minha responsabilidade. Se eu orasse, o Senhor cobria mais e mais, e eu estaria muito, muito protegido por Deus. Por isso que a gente se engana tanto, igreja. Deus eu não consigo. Consegue sim, meu filho, faz a tua parte, que Deus faz a dele. Eu um certo dia folguei, passei o dia na internet, mexendo, catucando para lá, para cá. Eu queria baixar um programa, não consegui baixar e tentei para lá, para cá e desisto. Mas eu não tinha orado e não tinha lido Bíblia nesse dia, na minha folga. Caiu até no sábado. Mas quando chegou a noite, já perto das 5, 6, eu, no meu próprio espírito, eu caí em mim e disse, eu estou errado, porque eu não orei e não li Bíblia. Mas nesse momento, Deus, pela sua infinita misericórdia, porque o que eu fiz ali foi um gigante que estava me atrapalhando e eu dei vazão para isso, eu sou o culpado disso, e você muitas vezes é culpado do teu gigante crescer. E quando ele cresce, ele vem com tudo, tudo que foi estratégia, ele vai com tudo para a tua vida. E Deus colocou o desejo de fazer o que em mim? De ler Bíblia. Eu disse, Deus, eu não orei, não li Bíblia, mas estou sentindo desejo. Deus colocou o desejo. E naquele momento eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Geralmente quando eu leio a Bíblia é 5 capítulos. E nesse dia eu li 10. Dá mais ou menos 2 horas e alguma coisa de relógio. Então eu fiquei de bem com a vida, porque eu senti o desejo e executei. Então eu venci esse gigante. Mas irmão, o Senhor venceu, mas amanhã o Senhor vence, vai depender de mim, vai depender do meu esforço para vencer esse gigante, porque o gigante, ele vai sempre estar no teu calcanhar, com toda a armadura que ele puder usar, com toda a investida, para fazer você ficar pequeno, para você parar, para te intimidar a você não prosseguir. Então era isso que esse gigante Golias estava fazendo com Davi. Quem era Davi? Era um jovem, um simples jovem. E a Bíblia diz que Golias, quando viu Davi, ele ficou com raiva, porque Davi tinha uma aparência legal, era um rapaz bonito de aparência, mas eu falo essa aparência, mas eu transfiro para o reino espiritual. Tem pessoas que são usadas pelo inimigo, é um gigante, e quando elas olham para você, elas dizem, eu não vou com a cara desse irmão. Por que isso acontece? Será que você tem um brilho que incomoda? O brilho que está em mim, você incomoda o gigante. E cada vez que o brilho, ele iluminar você, esse gigante vai te odiar todas as vezes. Então, deixa-me ver aqui outro versículo, para a gente dar continuidade. Capítulo 17 ainda, do primeiro livro de Samuel. Vamos transferir aqui para o versículo 41. Capítulo 17 ainda permanece. E o versículo 41. E a epígrafe desse texto diz assim: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Tem coisas de nossa vida que somente lendo Bíblia, oração, não vai vencer. Tem gigantes da nossa vida que só vai ser vencido com jejum. Você sabia disso? Um certo dia foram dizer a Jesus: mestre, a gente foi expulsar o diabo daquele irmão, daquele homem, e não conseguimos. Aí Jesus olha para ele e diz: essa casta aí só sai com jejum e oração. Tem que ter os dois, jejum e oração.
Ah, eu leio muito a Bíblia, está orando, está jejuando. Tô não, só leio. Tem coisas que só na leitura não vai vencer. Tem que estar em oração, a comunicação com Deus, e tem que estar em jejum. Quando eu estou em jejum, eu estou dizendo, eu estou declarando guerra contra o inferno. E parece que quando você vai jejuar, aparece um monte de coisa, não é? Para te atrapalhar. E é terrível isso. E eu me acordo cedo, vou ler Bíblia, vou orar, leio a Bíblia de novo, oro de novo, leio de novo e entrego o jejum. E eu já disse a vocês que eu tenho essa experiência, que quando eu faço esse jejum, não sei se acontece com vocês, se é com todo mundo, eu me sinto muito mais sensível. Tocou um louvor, já quero chorar, eu me penso, Senhor, sabe que você dá minha carne, não é emoção. Mas tem hora que não dá, eu começo a chorar, porque o negócio é tão bom. Você quando jejua, você está muito preparado, você fica muito forte, você se sente que está revestido de armadura de Deus para vencer qualquer uma, para vencer qualquer tipo de gigante. Eu só me lembro aqui quando a gente vinha para a consagração, eu não estou podendo vir, o meu horário no trabalho não está batendo, mas toda a consagração eu vinha de jejum, e se tiver eu venho de novo. Porque para você chegar aqui e ler um versículo sem ter um preparamento, não dá certo. Eu, no meu caso, eu vou ficar sem graça. Eu vou dizer, Senhor, eu não dei o meu melhor para ti. Eu só chego aqui se eu estiver em jejum. Porque eu me sinto poderoso. Eu me sinto que eu tenho armas para vencer qualquer tipo de gigante. Então, não se intimide com as armas do teu inimigo, que é Satanás. E diz que Davi encontra-se com um gigante e mata. Chegou o momento do confronto. Chegou o momento que agora eles iriam entrar em luta corporal. Aí o versículo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Alguém já desprezou você, irmão? Já, não é? Já. Quando a gente faz isso, muitas vezes, são pessoas que estão fazendo a obra do inimigo. Aquela pessoa não é nosso inimigo, é o inimigo que eu falo, é o espiritual, é o demônio, é Satanás, o da treva. Ele sim que é o nosso inimigo. Aí Golias, quando olhou Davi, ele o desprezou. E viu que Davi, como a Bíblia diz, era um homem moço, ruivo e de boa aparência. Davi era um rapaz diferente. Eu tenho que ser um rapaz diferente. Você tem que ser uma moça, um rapaz, um homem, mulher diferente. Temos que fazer a diferença. Aonde a gente chegar. Aí Golias continua falando no versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O inimigo sempre lança maldição em nossas vidas. O inimigo sempre lança setas inflamadas para a nossa vida. Você sabia que a palavra tem poder, tanto para matar e tanto para fazer reviver? A nossa língua tem um grande poder. E diz a Bíblia que nenhum homem consegue domar ela, porque a língua é terrível. É um pequeno órgão, mas tem um poder tão grande. Nosso irmão Cleide deu uma mensagem aqui maravilhosa. Ele disse aqui, na Bíblia está escrito que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Quando a gente começa a ouvir mais, a gente consegue ter mais diálogo, ter uma resposta sábia e correta. Mas quando a pessoa está falando e você fala também, e fica uma bagunça, você vai usar a língua, vai falar coisas erradas na hora errada, vai machucar o teu irmão.
E a bagunça está feita, e o gigante está lá no meio. Venci mais uma, só com a tua língua. O inimigo muitas vezes não quer usar uma pessoa inteira, ele só quer usar uma língua muitas vezes. Se lembra de Jó? Perdeu tudo? Mas a mulher de Jó disse: abandona o teu Deus e... Jó, o inimigo estava doidinho que Jó falasse alguma coisa. E Jó disse: ele me deu e ele tomou. Agora tu está falando como uma louca mulher. Ele queria que Jó esculachasse a sua mulher, falasse bem, tu é isso. Ele não falou não, ele falou palavras sábias. Veja que gigante. E quando o gigante é alguém da nossa parentela, irmão, terrível. E quando você se acorda, tem que ver com esse gigante todos os dias. Quando você abre a janela, a tua vizinha, o teu vizinho, meu Deus do céu, é terrível isso, né? É terrível. E são gigantes amorosos. Oi, fulano, como tu tá? Cabelo bonito, que maquiagem foi essa? E por dentro, desgraçada, morre. Eu fazendo uma macumba para tu nem sabe. Mas não pega. Maldição sem causa não pega. O inimigo vai lançar maldição, vai te desprezar. Agora não morra não, viu, irmão? Porque quando a gente vê uma cara feia, começa logo, ai Senhor, começa logo aquele alvoroço, não é? Por que fulano está fazendo isso comigo? Quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, vá orar, minha irmã, deixa isso para lá, vá fazer coisa mais importante do que estar dando ouvido a essas coisas. Isso é o Satanás para te fazer você falar. Liga não com isso não. E o gigante desprezou Davi. Ele disse: olha, tu pensa que eu sou algum cachorro para vocês virem com um pedaço de pau para lutar comigo? E ele começou a lançar maldição contra o jovem Davi. Coitado, jovem Davi. Coitado não. Davi tinha o Senhor Deus consigo, o Deus que é todo poderoso. Aí o versículo 44. Esse negócio quem fala é o pastor. Você repara que quando está pregando, vai. Isso é unção de família. Aí o versículo 44 diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. O inimigo está dizendo ao jovem Davi: olha, tu vem contra mim, mas eu vou te ferir. Eu vou pegar a tua carne e vou dar às aves que voam, eu vou dar às bestas feras do campo. O desejo do gigante Golias era fazer o quê? Matar Davi. Então, meu jovem, mulher, homem, o plano de Satanás é matar, é sufocar a gente, é enterrar a gente. E se a gente não estiver vigilante, você entra no sono espiritual. E quando se entra no sono espiritual, acabou. Se você é um derrotado, você é uma derrotada. Só Deus para te reavivar novamente, porque é terrível você morrer uma morte espiritual. É terrível. Você não sente mais prazer, mais gozo em fazer nada. Orar, não quero mais. Ler Bíblia, dá preguiça. Ir para a igreja, não, estou cansado. O gigante venceu. Você deixou que ele dominasse a tua vida. Você nem sequer se defendeu ou reagiu. Aí o inimigo disse: olha, eu vou te matar. E quando a gente ouve que o inimigo quer nos matar, a gente entramos em desespero. Entramos em crise emocionais. Nós agora ficamos em nosso quarto: Senhor, não dá para mim, eu vou morrer e vai acabar. Mas Davi estava ouvindo tudo isso. Mas Davi não ficou com medo disso. Aí no versículo 45, Davi vai responder. Davi, porém, disse ao filisteu: tu
tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi tinha um Deus que era por ele, e Davi usou o nome de Deus para vencer esse gigante, essa tempestade, esse algo que é tão grande para você que você não consegue vencer. Mas nesta noite, use a autoridade do Senhor e diz: Satanás, eu vou contra ti pelo nome do Senhor Jesus. E vai dar certo, você é um vencedor, você vai vencer esse gigante, essa batalha, essa luta. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas você, quando fala isso, você conhece o Deus que você tem. Davi falou: eu irei contra ti, porque eu tenho o Senhor dos Exércitos, Ele é por mim. Tu estás afrontando o Deus de Israel, eu vou no nome dele. E quando você vai fazer as coisas no nome do Senhor, você já é um vencedor, você já é um vitorioso. Mas irmão, está difícil, mas você já é um vitorioso, você já venceu essa luta. Está compreendendo? Aí, o versículo 46, olha o que Davi disse ao gigante. Davi não tinha medo, viu? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando o inimigo chegar para te afrontar na tua casa, onde você estiver, diga: aqui mora o Deus de Israel. E Deus vai tomar uma providência, e todos vão saber que Deus está aqui, que Deus existe, que Deus é conosco. E Davi falou isso com convicção, com ousadia, ele falou confiando que ele tinha um Deus que era por ele e que iria agir por ele, porque Davi em si não conseguiria derrotar o gigante, somente Deus que poderia derrotar. Tem coisas, meu irmão, que você não vai conseguir, mas quando você está cheio de Deus, quando você determina uma palavra de poder, você se torna um gigante espiritual. Você é maior do que os teus problemas, do que a tua luta, do que a montanha que está na tua frente. Você olha isso como uma luta fácil de vencer, porque você está tão cheio de Deus, está tão com coragem e ousadia, que para você vai dizer: eu já estou ganho essa luta, eu já vou vencer. E Davi disse a mesma coisa que o inimigo estava dizendo para ele: olha, tu disse que ia pegar a minha carne, ia jogar, e as bestas feras ia comer, não foi? Mas eu estou dizendo no nome do Senhor, eu que vou fazer isso contigo. Já ouviu aquela história? Aquele que arma a sua própria cova, quem vai cair é ele. Aconteceu isso com Mardoqueu, se lembra? Estava na porta, estava vigiando, mas prepararam uma forca para Mardoqueu. Quem ia morrer era Mardoqueu. Mas as coisas inverteram. Olha como as coisas mudam. E o gigante proferiu palavras, e agora ele estava recebendo as palavras que ele tinha lançado contra Davi. E diz a mensagem, continuando, 47: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa
a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Aleluia, glória a Deus. Com mínimas coisas, meu irmão, minha irmã, você vence um gigante. Davi não precisou de usar escudo, não precisou usar espada, nada disso. Davi usou uma coisa tão simples, tão desprezível aos nossos olhos. Davi pegou uma pedrinha só. Então, muitas vezes, para derrotar o inimigo, o gigante, não é preciso aquela arrumação toda, é com uma simples pedrinha. Você joga e ele cai, você vence a luta. Agora tem que saber usar o poder que Deus vai te dar. A gente muitas vezes fala que Deus dá poder, mas será que a gente está usando o poder de Deus corretamente? Será que a gente está sabendo usar o poder de Deus corretamente? Temos que saber usar. Aí nesse momento ele pega uma pedrinha só, ele gira a funda, e quando ele gira, a pedra vai mesmo aqui na fronte, de frente aqui, ó, na testa do filisteu, do inimigo. E diz a Bíblia que a pedra cravou-se. Isso só sendo da parte do Senhor. Um dia eu estava brincando de bola de gude com meu irmão, ele me fez uma raiva, e ele saiu correndo. Sabe o que eu tinha na mão? Não era bola de gude não, viu? Era ferrança. E eu joguei nas costas. Mas ele se quebrou todo, porque ferrança é pesada e dói. Então eu e meu irmão arengava muito, e eu joguei, e a ferrança não cravou suas costas. Mas quando eu olho para a mensagem de Davi, Deus que pegou aquela pedra e fez assim, ó, na testa, encravou na testa. Como pode meu Deus do céu, uma pedra entrar aqui dentro? É Deus que faz isso. Quando você lança, Deus já pega ela e é a mão de Deus que faz isso. E quando ele recebe aquela pedra, o que acontece? Ele cai duro no chão, de frente para o chão. Ele cai por terra. Tudo que ele fez antes é só para intimidar você. A armadura que ele usou, a estratégia que ele usou, ele pegou fulano, pegou ciclano para atacar você, era só estratégia. Ele lançou maldição, ele disse que ia matar você, era só estratégia. Aí quando você está pelo Espírito, jogou uma pedrinha, o gigante cai, acabou. Isso era só pantinho dele, era só manha. Porque o inimigo, ele só faz rugir. Mas na hora de morder, ele não tem força para fazer isso com você. Está entendendo? E ele cai por terra. E naquele momento, quando o gigante caiu, Davi agora vai dar o brado de vitória. E olha que Davi não tinha nenhuma espada. Nem sei se ele conseguia usar, porque antes dele ir para essa luta, fizeram com que ele vestisse armaduras. Davi nunca lutou. Davi nunca foi um guerreiro de sair à guerra para lutar. Então quando ele usou aquela armadura, ficou pesada, ele não conseguia nem andar, coitado, direito. Quanto mais a espada para manusear. Então ele foi sem espada, ele foi no nome do Senhor. E quando diz a Bíblia que quando o gigante caiu, estava lá, ele pega a própria espada do gigante e corta ali o que? O pescoço. E o resto, a turma dos soldados do filisteu, ficaram temendo, ficaram com medo. E naquele dia, a vitória, mais uma vez, foi do povo de Deus.